Muito feliz mais uma vez de ter esse privilégio de estar trazendo a palavra de Deus. E é com muito temor também, né, que a gente aceita esse convite, porque é sempre uma responsabilidade muito grande, né? A gente encara com temor, mas assim, grato por estar aqui, por estar com essa juventude linda. E mais uma vez é só agradecer aos líderes que confiaram essa missão tão importante a mim. E queria começar também parabenizando todos os pais, né? Hoje é dia dos pais. Cadê os pais aí? Levanta a mão. Agora as mulheres aplaudem os papais e os filhos aplaudem os papais. Então, gente, a última vez que eu tive aqui, né? Tem pouco tempo, a gente falou de um tema um pouco mais fácil, né? Amor. É um tema mais bonito, um tema fácil, né? Bom de pregar. Agora a gente tem uma missão um pouco mais difícil. A gente vai falar de uma coisa mais delicada, né? Ali o tema ali, sem máscaras. Repita comigo, sem máscara. E assim, é difícil um pouco de aceitar, mas assim, a verdade é que todos nós, uma horinha ou outra, a gente veste uma máscara. A gente utiliza uma máscara. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? Até se a gente parar no início. Quantos aqui são casados? Deus, Ele fez essa companheira que está do seu lado para você. O homem, ele não foi feito para estar só. Então, desde o princípio, o homem, ele vive em sociedade, né? Ele vive com alguém. Ele não é um ser sozinho, né? E dentro de uma sociedade, dentro de relacionamentos, existe uma necessidade muito forte de aceitação e aprovação. Não é verdade? Você cresce, né? Quando você é pequenininho, você já aprende que você precisa da aceitação e da aprovação dos seus pais, né? E aí você cresce mais um pouquinho, você vai para a escola e você precisa da aceitação e da aprovação dos seus educadores, dos seus tutores, né? E aí cresce um pouquinho mais aquela fase da adolescência, e a gente sabe que tem aqueles ciclos de amizade, a gente sabe que tem aquelas influências, né? E é muito ruim também a gente ficar sozinho na escola. Então a gente precisa da aceitação dos nossos amigos, a gente precisa da aprovação dos nossos amigos para gerar um elo, né? E aí um pouquinho mais na frente, a gente precisa de um cônjuge. A gente precisa de alguém para passar a nossa vida, um namoro. E aí a gente precisa da aprovação daquele namorado, daquele noivo, né? Então, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa maturação, a gente vai precisando cada vez da aprovação de grupos específicos de pessoas. E dentro dessas relações, dessas aceitações, existem padrões que a sociedade impõe, não é verdade? Então, existe sempre a moda, né? A moda é algo que vem para influenciar a gente. E se a gente não se enquadra nessa moda, a gente é deslocado. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a gente vive sempre sobre essa influência. Só que nem toda influência é negativa e nem toda influência é positiva, sabe? A gente deve saber julgar quais são positivas e quais são negativas. E é importante para a gente aderir apenas àquelas que não ferem os nossos princípios cristãos, né? Por exemplo, um exemplo de influência boa. A gente aprende, né? Quando a gente está um pouquinho mais na vida adulta, a gente tem que se inserir no mercado de trabalho, a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente tem que ir de que forma? Na beca, né? E com uma linguagem de que tipo? Uma linguagem formal, né? Falando nisso, na última palavra que eu dei, eu usei aqui o pronome mano, né? Por gíria, né?
E aí a senhorinha depois do culto veio falar: palavra boa, hein, mano. Eu também não vou usar mais. Mas então, na entrevista de emprego, então a gente tem que usar esse formalismo no culto, no momento de culto, na nossa reunião. É importante a gente usar essas palavras, principalmente em público, né? Então são influências positivas que a gente pode estar aderindo, né? Mas também existem influências negativas que a gente deve rejeitar, correto? Então, a gente tem que saber discernir essas influências. E dentro dessas influências negativas, tem algumas que a gente consegue assim se atentar e ver claramente que tem sido utilizada no dia a dia. A gente está aqui num culto que está sendo dirigido por jovens, né? E a gente vê assim a naturalização, né? De muitas práticas pecaminosas como práticas de moda, sabe? Então hoje, o namorado e a namorada fornicar é algo comum e não pode ser em nosso meio, sabe? E outras práticas, né? Eu botei alguns exemplos aqui. A ostentação, né? Às vezes você chega na sua sala de aula e tá fulaninho com tênis de 3 mil reais, com a roupa tal, e isso é o necessário para você se inserir naquele ciclo. E esse tipo de prática, ela é abominável aos olhos de Deus. Então, todas essas práticas a gente deve rejeitar, sabe? E essas práticas, elas também são feitas, né? Não somente na nossa vida social. Infelizmente, existem, né, nas igrejas hoje, na PIBAN não há esse problema, graças a Deus. Algumas práticas que a gente tem trazido para cá que não condizem. E o mais importante, a gente tem aderido por quê? Pela necessidade de aceitação. E existem diversos problemas que fazem com que a gente queira ser aceito, sabe? Às vezes é um problema de autoestima, às vezes é uma doença psicossomática, uma depressão, algo que faz com que você queira ser aceito, sabe? Mas a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está trazendo para a gente na hora de aplicar. Porque quando a gente traz algo que não é nosso, que não é autêntico, a gente está vestindo uma máscara, não é verdade? Então, essas máscaras negativas, a gente tem que rejeitar por completo. Quantos aqui já ouviram falar, né, naquela historinha do milagre da calçada? Cara, o cara vive de uma maneira totalmente deturpada, uma maneira pecaminosa, uma maneira lasciva. E aí quando ele chega na calçada da igreja, aí entra na igreja, a Bíblia debaixo do braço, saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Não é isso? E o cara no dia a dia dele, ele está vivendo de forma deturpada. Ou seja, ele chega aqui na igreja, ele veste uma máscara, a máscara do super crente, e mostrando algo que ele de fato não vive. E a gente não precisa falar, né, o quanto o Senhor abomina esse tipo de comportamento. E não somente esse, né, o pastor Cândido, ele fala diversas vezes, ele usa esse exemplo nas palavras dele, né, naquela história, né, da menina que fala para a mãe: mãe, eu quero morar na igreja. Por quê? Porque na igreja meu pai é bom, porque na igreja meu pai trata a gente bem. Isso é o quê? Uma máscara, é um personagem. A pessoa de fato não é aquilo. E foi como foi dito na última pregação aqui, né? Esse tipo de hipocrisia o Senhor abomina. Jesus, ele veio e combateu os fariseus exatamente por esse tipo de discurso, de pregar algo que de fato não vive, de querer aparentar algo que de fato não é. E por quê? Porque acredita que dessa forma vai ter a aceitação de que ele precisa. Então a gente precisa entender que a gente não pode ser o tipo de cristão Superman, que aqui dentro da igreja
é o Superman, de capa, de símbolo, mas quando chega lá fora, óculinho, Clark Kent, mudou a pessoa. Não pode, gente. Esse tipo de coisa, esse discurso simplesmente alegórico, ele não vai trazer o reino de Deus, ele não vai propagar a mensagem de Deus. E é importante a gente entender, mais uma vez, o não crente, talvez ele não tenha contato com as Escrituras. A Bíblia que ele vai estar lendo é o seu testemunho. Você já parou para pensar nisso? O seu comportamento aqui na igreja, obviamente ele tem que ser totalmente adequado, mas lá fora a responsabilidade é ainda maior, porque aqui você tem irmãos em Cristo que vão estar te corrigindo, te ajudando, mas e lá fora, você tem que ser exemplo. Então diga assim: eu tenho que ser exemplo. A Bíblia ela vai falar que não se coloca uma candeia debaixo de uma mesa, não se tapa a luz, sabe? A gente tem que sair lá fora e dar o exemplo, dar testemunho. E outra coisa que a gente tem utilizado de forma totalmente errada, e eu coloquei esse exemplo aqui porque é muito importante ele ser falado. As nossas redes sociais têm sido condizentes com a imagem de crente que a gente está mostrando aqui na igreja, sabe? Por diversos períodos da vida, assim, me deparei com pessoas que mostravam uma coisa e na rede social era outra. Chegava aqui é modo figurativo, mas cantava louvor, aí na hora da palavra, o story era um funk pesado. Aí na rede social, esconde os stories, oculta os stories dos pais, porque quer passar uma outra imagem. No Close Friends, nos melhores amigos, está na moda, né? A pessoa posta coisas totalmente deturpadas. Por quê? Porque para os amigos ela é uma pessoa, e para os familiares, para a igreja, ela é outra pessoa. O termo, né, máscara, ele está muito atrelado com vestir um personagem, né? Cara, a vida não é uma novela, a vida não é uma peça de teatro. A gente não pode estar colocando máscara e virando outra pessoa. E a gente vai entender por que a gente não deve fazer isso. Amém? O pessoal está com a cara de assustado. Vamos falar um pouco sobre o que Deus acha de máscara. Queria convidar você a estar abrindo Gênesis capítulo 3. Se a gente puder estar projetando. Gênesis 3. Vocês podem acompanhar a leitura. E a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E eles responderam: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que também estava com ela, e ela também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso,
costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. E o 8 para terminar. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Esse texto ele é extremamente conhecido, né, da gente. Todas as tentativas nossas de ler a Bíblia toda, a gente começa por Gênesis e a gente lê esse texto. Brincadeira. Então, esse é um texto muito conhecido da gente. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Sabe, primeiro, Deus dá um direcionamento claro e eles desobedecem. E aí, logo depois que eles desobedecem, eles identificam que eles estão nus e o que eles fazem? Se cobrem, mas também tentam se esconder, não queriam encontrar com Deus. E aí você já viu aquele filho que faz uma lambança assim, uma arte? Aí fica até com medo do pai, né? Se puder fugir, se esconder, ele faz. Mas como é inevitável, ele vai meio acuado, né? E são esse tipo de coisa que a gente não tem que ter com Deus. Porque veja bem, o Senhor Deus, Ele é onisciente, todo mundo sabe disso. Então a gente, na tentativa de esconder coisas de Deus, para Ele não ver, a gente tenta maquiar, né, esse tipo de ações, fingir que não aconteceu. A gente está desrespeitando essa característica importante de Deus, achando que Ele não sabe, né? E também a gente tem que crer que Ele é um bom Pai. Então você tem que ir a Deus na forma assim: eu sei que eu fiz errado, e não tentar maquiar, porque muitas das vezes a gente peca contra Deus, a gente cai naquele erro, e aí a gente fica assim: cara, não vou para a igreja hoje não, cara, não vou orar hoje não, pô, não vou louvar, porque pô, não vai subir a minha adoração, a minha oração não vai chegar aos céus. A gente fica tentando fugir de Deus. E aí a gente tem que lembrar, né? O João pregou na semana passada, ele citou o Salmo 139, né? Cara, não tem como fugir de Deus, é inevitável. Então a gente tem que assumir a humildade, se livrar dessa máscara, reconhecer que somos falhos sem Ele, nos humilharmos, e eu tenho certeza que Ele, como Pai, Ele vai estar te recebendo de volta. Então não adianta a gente continuar seguindo como se nada tivesse acontecido. A palavra do Senhor, né, ela vai dar esse segredo para a gente. Vamos estar abrindo agora em Mateus 6, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Nesse texto, Jesus usa a palavra hipócrita. E aí, na análise etimológica dessa palavra, a palavra hipócrita, ela nos remete também à interpretação de um papel, ao ato de um ator, sabe? Então, o que Jesus está falando para a gente? Não adianta a gente fingir naturalidade diante dos nossos erros.
Não adianta a gente fazer mantras, repetir palavras diante dos nossos erros. A gente tem que confessar os nossos erros ao Senhor, e Ele é fiel para estar ouvindo, para estar corrigindo, para estar sarando. A gente tem que começar a entender Deus como Pai, porque Jesus está falando: orai e o vosso Pai que está em secreto os responderá. A gente tem que entender Deus como Pai. Fala a verdade, você pai, quando seu filho está contando aquela mentirinha para você, no fundo você não sabe? Deus sabe. E se nós, nós como pessoas falhas, sabemos tratar bem os nossos filhos e dar presentes, como a palavra diz, imagina o Pai que está nos céus. Sabe, a gente tem que entender Deus como Pai, confessar, se entregar, estar vulnerável diante dEle, não criando máscaras. A gente tem cometido erros em viver algo que não pertence a gente. A gente tenta se inserir, se enquadrar em contextos que não foram feitos para a gente se enquadrar e se inserir. Sabe, acho que é o Lucas que está de touca hoje. O Rodrigo geralmente usa touca. Pô, eu acho maneirão, mas não é para mim, eu não fico bem de touca. E é isso que a gente está tentando fazer às vezes. A gente está olhando para o outro, se comparando, se colocando no lugar e tentando viver algo que não é nosso. Como eu acho bonito o rapaz tocar bateria, mas não é para mim, meu talento é outro, Deus me chamou para outra coisa. Como eu acho bonito fulano cantando, mas não é para mim. Deus tem algo específico para você. Você pode virar para esse irmão que está do seu lado e dizer isso? Repita aí comigo: Deus tem algo específico para você. O Senhor Jesus, Ele nos libertou. E a gente tem que entender que antes do sacrifício de Jesus, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos liberdade para fazer algo além do pecado. Mas por meio dEle, pela graça dEle, Ele nos deu autenticidade. Quantos aqui têm identidade? Na sua identidade tem o quê? A sua digital. A sua digital é igual a da irmã do seu lado? Não é. Porque Deus teve o cuidado de fazer cada uma do seu jeito. O seu contexto, aquilo que você viveu, aquilo que você tem de dom, de habilidade, nunca é a mesma coisa do irmão que está do seu lado. Sabe, existem pessoas que falam de maneiras parecidas até, por uma cultura, mas para conversar, cada um vai ter sua ideia, cada um vai ter aquilo que ela gosta mais de falar, cada um tem sua especificidade. Porque Deus, Ele te fez de maneira única. E aí a gente fica lutando contra isso, colocando máscaras. A gente nunca vai atingir aquilo que Deus deseja que a gente atinja, enquanto a gente não aceitar que Ele nos fez do nosso jeito, para atingir uma pessoa específica. A gente nunca vai atingir o nosso máximo potencial, enquanto a gente se enquadrar no do outro. Eu não sei quem já viu aquela charge dos animaizinhos, né? Aí fala mais ou menos assim, que, por exemplo, tá rolando uma competição de nado. Aí tá o peixe, tá o leão, o macaco. Quem vai ganhar? O peixe. Mas bota para correr, como é que o peixe vai fazer? Não faz. Por quê? Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu chamado. Então que a gente possa entender isso
e não ter mais crise de autoestima, porque a gente foi escolhido e chamado por Deus para sermos quem nós de fato somos. Você pode tomar posse disso? Deus nos fez com um propósito, Deus nos fez com um chamado. Não vamos vestir máscaras que não nos cabem. E aí, ainda nesse texto de Mateus, Cristo vai mais uma vez falar dessa onisciência de Deus. E é importante a gente entender que antes mesmo da gente pecar, Ele já sabia dos nossos erros, defeitos. E aí que está a beleza de tudo, porque Ele escolheu amar a gente assim mesmo. Cristo, Ele sabia dos seus defeitos, das suas imperfeições, e mesmo assim, Ele escolheu morrer por você. Essa mensagem de onisciência, ela não pode ser uma mensagem condenatória para a gente. Tipo, Deus sabe do meu pecado, então, eu estou frito. Não, Ele já sabia, e mesmo assim Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos redimir, Ele nos escolheu, e Ele fez a gente de forma autêntica. É esse Deus que servimos. Ele sabe de tudo, erros, acertos, e mesmo assim decidiu nos amar. Esse é o motivo pelo qual devemos nos confessar e sem reservas nos relacionarmos com Deus. Não é condenatório, é o livramento através da maior prova de amor. Ele sabia que iríamos errar, Ele sabia que pecaríamos contra Ele, mas Ele decidiu nos amar. Cristo, não há motivo para vivermos de máscara, não há motivos para nos disfarçarmos. Deus nos ama. Então, dessa forma, eu queria convidar você agora a ficar de pé, para a gente estar concluindo. A verdade é que a gente precisa se despir das máscaras que nos cercam, das máscaras que a gente construiu, e aceitar que sem Deus não somos nada, e que a aceitação dos homens não construirá o nosso galardão ou nos tornará mais virtuosos. Devemos ser transparentes e principalmente ser autênticos diante do Senhor. O Filho nos libertou, o Filho nos permitiu o livre acesso por meio dele, e toda a máscara vai cair por terra, e que possamos entregar por completo o nosso eu diante do Senhor, porque quem redime o nosso caráter, quem conserta as nossas ações, é o Espírito Santo de Deus. Não são máscaras que tentamos construir, não são ações que tentamos replicar, é pela graça. Você pode fechar os seus olhos? Que você faça desse momento o seu momento de reflexão com Deus. Eu não sei no que o Espírito Santo te incomodou nessa noite, porque Ele toca cada um de um jeito específico, mas que você possa estar entregando na mão dEle essa situação. Talvez você não esteja sendo transparente com o Senhor há muito tempo. Talvez você esteja relativizando pecados, relativizando questões por máscaras que você vestiu. Mas hoje o Espírito Santo, Ele fala aos nossos corações para sermos transparentes. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque o Pai, Ele deseja relacionamento com o Filho. O Pai, Ele deseja um relacionamento com o Filho que Ele ama. Que você possa estar falando as suas dificuldades, os seus problemas ao Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite Ele vai estar destruindo essas máscaras. Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor, e nos humilhamos diante de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer.
Pai, nesse momento pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nos mostre aquilo que devemos corrigir. Pai, talvez tenham pessoas aqui, Pai, que estejam se limitando, tentando se enquadrar em propósitos que não são seus. Talvez tenham pessoas aqui que estejam vestindo máscaras que não são suas. Mas nesse momento, eles estão se livrando dessas máscaras, com o compromisso de serem autênticos na sua presença. Pai, queremos ser livres de fato por Ti e vivemos todo o potencial que o Senhor deseja que atinjamos. E que em nome de Jesus possamos experimentar da Tua graça nessa noite. Que possamos experimentar mais de Ti e que o nosso eu seja transformado para a Tua glória, Pai. Não um eu falso, mas o verdadeiro eu. Não um eu cheio de alegorias, cheio de máscaras, mas o verdadeiro eu. Nós não necessitamos e estamos descompromissados com a aprovação alheia. Nós queremos a aprovação do alto. Que você possa estar nesse momento adorando ao Senhor com todo o seu ser. Amém.